A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos para o nosso segundo devocional, hoje dia 13, terça-feira. Que o Senhor Deus possa te abençoar a sua casa, a sua família. Escolhi para a meditação do dia de hoje, Romanos, capítulo de número 8, do verso 15 ao verso de número 18. Acompanhe a leitura comigo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 15 ao verso de número 18. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 8 benefícios que tem aqueles ou aquele que permite o Espírito Santo de Deus fazer neles morada e dirigir-lhes os passos, controlar-lhes a vida. 6 benefícios que tem aquele que o Espírito Santo vem e faz nele morada. Primeiro benefício, se torna filho, ou tornam-se filhos. O verso de número 15 diz que não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O Pai nos adotou. Fomos adotados no momento em que recebemos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal de nossas vidas. Quero convidá-lo a acompanhar a leitura, Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 12. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 12. A Bíblia diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que recebem ao Senhor Jesus Cristo tornam-se filhos. Este é o primeiro privilégio daqueles que recebem o Espírito Santo de Deus e permitem que o Espírito Santo os possua, que tenha o controle de suas vidas. O segundo privilégio é que eles se tornam herdeiros. Uma vez adotados pelo Pai, o Pai também nos faz herdeiros dele. É o segundo privilégio. O terceiro é que nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Os 3 primeiros privilégios são: se tornam filhos de Deus, se tornam herdeiros de Deus, e o terceiro privilégio, se tornam co-herdeiros de Deus. O quarto privilégio é que a glória que espera é antecipada pelo sofrimento aqui. É o que está escrito lá no finalzinho do versículo de número 17. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O sofrimento, as lutas que passamos por causa de Cristo, por amor ao Evangelho, é uma antecipação. O nosso sofrimento por causa do Evangelho é uma antecipação da glória, porque a Bíblia diz que se com ele sofremos, com ele Cristo, também com ele seremos glorificados. Todo sofrimento, toda luta que passamos por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, é uma antecipação que temos aqui na terra da glória que nos espera, porque o nosso coração se enche de gozo e de alegria saber que
esse sofrimento que eu vivo, que esse momento difícil, quando você sente-se ameaçado, perseguido por causa da sua fé, por causa do Evangelho, é uma antecipação do gozo que nos aguarda a eternidade. Se com Cristo padecemos, também com Ele seremos glorificados. Assim como Cristo padeceu por amor ao Pai, por amor à humanidade, Ele também foi glorificado pelo Pai e recebeu a recompensa do seu sofrimento. Assim também, como o Pai glorificou o Filho por causa do seu sofrimento, em razão do amor ao Pai, em razão da obra redentora, nós também, de igual modo, seremos glorificados ou recompensados na glória pelo sofrimento que hoje enfrentamos por amor a Cristo. Os cristãos, a igreja em Roma foi duramente perseguida. Duramente perseguida. Os cristãos em Roma experimentaram as piores barbáries que a mente maligna pode conceber. Então Paulo está aqui escrevendo a uma igreja perseguida, em um cenário hostil, em um cenário pagão, que aqueles que sofrem por causa de Cristo, assim como o Pai recompensou a Cristo por causa do seu sofrimento, nós também seremos recompensados e glorificados pelo Pai, pelo Filho na eternidade. Então este é o quarto benefício, a glória que espera, ou a glória que nós esperamos, ela é antecipada pelo sofrimento aqui. O quinto benefício tem a desproporção entre esse sofrimento e a glória. Porque o versículo de número 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que Paulo está dizendo aqui? Tem a desproporção entre esse sofrimento e a glória. O sofrimento enfrentado hoje, por amor a Cristo, como foi enfrentado pelos cristãos na igreja em Roma, este sofrimento que eles enfrentaram, o sofrimento que os cristãos sofreram ao longo da história da igreja, que nós sofremos hoje, que as gerações futuras sofrerão por amor ao Evangelho, ele é desproporcional. Ou seja, a glória é infinitamente maior. A eternidade que nos espera não se compara aos sofrimentos aqui enfrentados. Porque os cristãos em Roma, a perseguição era tão dura, o sofrimento era tão grande, que às vezes a interrogação assolava-lhe as mentes. Será que vale a pena todo esse sofrimento? A arena, os gladiadores, a perseguição familiar, muitas vezes, vale a pena? Então Paulo está dizendo que há uma desproporção entre esse sofrimento e a glória. Por isso Paulo diz assim no versículo 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O próprio Paulo explica melhor ainda o versículo 18, porque a Bíblia explica a Bíblia. Na sua segunda carta aos Coríntios, quero que você acompanhe comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 17 e 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número, vamos lá comigo? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 17 e 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4,
versos de número 17 e 18. Paulo diz assim: estão aí comigo? Porque a nossa leve, versículo 17 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aí ele diz assim no versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo compara o nosso sofrimento. Ele diz que o nosso sofrimento é leve e momentâneo. Momentâneo por quê? Pedro fala que nós somos peregrinos e forasteiros. O nosso sofrimento tem dia e hora para acabar. Ele é momentâneo. Mas a eternidade, o peso da glória, o que nos aguarda na eternidade não tem como ser comparado às lutas do presente momento. Então ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E ele termina o versículo 17 dizendo assim: acima de toda comparação. Por maior que seja o nosso sofrimento, ele é desproporcional, não tem como ser comparado à glória que nos espera. Somos peregrinos, somos forasteiros. Por que sofremos? Por que das dificuldades? Porque nós somos forasteiros, somos peregrinos, estamos nessa terra de passagem, sofremos aqui porque ainda não chegamos nas nossas casas. Há uma casa, há uma morada eterna. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 1 a seguir. Evangelho de João, capítulo de número 14, a partir do verso de número 1. A Bíblia diz assim, aqui Jesus está dizendo aos seus discípulos, e podemos nos encaixar aqui. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Versículo 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar para vós lugar. Olha que maravilhoso versículo de número 3 do Evangelho de João, capítulo 14. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aleluia! Somos peregrinos, somos forasteiros. A nossa morada, o Senhor Jesus foi preparar. A nossa morada eterna. Por isso Paulo, escrevendo em primeiro momento aos cristãos de Roma e depois na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz que não há como comparar o sofrimento aqui enfrentado, as adversidades aqui enfrentadas, com a glória que nos espera. Então, estamos aqui falando dos privilégios. Vamos voltar, Romanos, capítulo de número 8. Vamos continuar falando desses privilégios maravilhosos. Falamos que nos tornamos filhos, nos tornamos herdeiros, co-herdeiros. Falamos que o sofrimento é uma antecipação da glória. E, em quinto, que o sofrimento é desproporcional à glória que nos espera. E o sexto e último privilégio, tenha certeza da glória que seguirá o sofrimento. Se sofremos com Cristo, com Ele seremos também
seremos glorificados. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O sexto e último privilégio é que todo aquele que permite ao Espírito Santo de Deus assumir o controle de suas vidas, que receberam a Cristo como Senhor e Salvador pessoal, eles têm a certeza de que o sofrimento tem a certeza da glória que seguirá o sofrimento. Ou seja, eles sabem que após o sofrimento, que depois do sofrimento, a glória, a eternidade, a coroa, a coroação nos espera. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amados irmãos, há uma morada eterna, há uma casa celestial que o Senhor Jesus foi primeiro para nos preparar essa moradia, essa morada. Somos forasteiros, somos peregrinos. Aqui padeceremos, sofreremos, mas não há como comparar o sofrimento de hoje com a glória que nos espera. Os cristãos do passado morreram nessa esperança. Eles não atentaram para o que se vê, como diz Paulo aqui em Romanos, capítulo de número, 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 18, ele diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 18, para que eu não me confunda. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Os cristãos do passado não atentavam apenas para as coisas que se veem, para o presente momento, para os sofrimentos, para as lutas, para as adversidades, porque tudo isso é temporal, mas eles voltavam os seus olhos. Esses olhos não me refiro à visão como um dos sentidos, mas à esperança. Voltavam a sua esperança para o que é verdadeiro, para o que não é temporal, como diz no versículo de número 18, no versículo 18 de 2 Coríntios capítulo 4, atentando nós, não nas coisas que se veem. 2 Coríntios capítulo de número 4, verso de número 18. Ele diz assim, esse texto é maravilhoso. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Depois da montanha, depois das lutas, depois das adversidades, depois de tudo que passamos aqui, há uma morada eterna, há uma glória eterna que o Senhor Jesus nos foi preparar de antemão. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, somos peregrinos, somos forasteiros, por isso sofremos, por isso padecemos. Não é aqui a nossa morada, não é aqui a nossa casa, aqui estamos de passagem, somos passageiros, forasteiros, peregrinos. Mas Paulo aqui aos Romanos, capítulo de número 8, ele lista 6 privilégios daqueles que receberam ao Senhor Jesus como Salvador, que permitiram que o Espírito Santo os possuísse e tomasse conta de suas vidas. Tornaram-se filhos, tornaram-se herdeiros, co-herdeiros com Cristo. O sofrimento antecipa a glória. Quinto, o sofrimento não tem como comparar, ele é desproporcional com a glória que nos espera. E sexto, ele tem o privilégio de saber, ele tem a certeza da glória que seguirá o sofrimento. Depois da montanha, depois dos vales, quando fecharmos os nossos olhos aqui, quando dermos
o último respirar nessa terra, acordaremos e abriremos os olhos e estaremos com o Senhor para todo sempre. Por isso o Senhor Jesus, Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada. Eu digo a você nessa noite, a você que me acompanha e a você que assistirá esse vídeo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, eu quero, meu Deus, clamar ao Senhor, pedindo ao Senhor a bênção, pedindo ao Senhor a graça. Oh, aleluia! Espírito Santo de Deus, os sofrimentos do presente momento não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, Senhor Deus, capítulo 4, verso de número 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não há como compararmos o sofrimento do presente momento e quantos outros nos esperarem o futuro, ou que já passamos no passado. Tudo isso não se compara com o que nos espera na eternidade. Sabemos também, ó Deus, que a glória seguirá o sofrimento. Após o sofrimento, as lutas, ó Deus, depois da montanha, depois dos vales. Oh Jesus, oh Senhor, não atentando nós nas coisas que se veem, porque são temporais, mas atentando nós nas coisas que não se veem, porque são eternas. O sofrimento do presente momento. Hoje choramos. Hoje, oh meu Pai, sofremos, padecemos, mas há uma glória. E é nisso que devemos nos agarrar como âncora. Que os nossos passos sejam firmados nesta esperança. Assim eu oro, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus em Cristo te abençoe. Até amanhã, às 20 horas, no nosso canal no YouTube. Fiquem com Deus.